Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia do nosso Pai de amor. Hoje nós estamos aqui no Ministério Contato com Deus, nosso devocional diretamente da consagração. Nós estamos aqui reunidas em oração pelas vidas, do nosso país, pelas pessoas, enfim. Estamos aqui nos consagrando, orando, entregando o nosso dia nas mãos do Senhor e abençoando esse lugar. E nós começamos o nosso dia aqui da mesma forma que nós começamos todos os dias, debaixo da proteção, debaixo da guarda do Senhor, entregando tudo na mão do Senhor. Só que hoje nós estamos em mulheres virtuosas que estão aqui orando e intercedendo pelas suas vidas, pelas suas casas, pelas suas famílias e por cada um deste lugar. Amém? Então nós vamos fazer o mesmo aqui agora, nós vamos orar e vamos consagrar cada segundo, cada momento desse dia ao nosso Senhor e orar pelas vidas que precisam ser alcançadas. Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Antes de tudo, Senhor, com o coração grato, Senhor, com o coração, Senhor, cheio de satisfação por estarmos hoje aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, neste lugar, buscando a Tua presença, Senhor. Não há lugar melhor, ó Pai, para se estar do que na Tua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidas, Pai, em oração, Senhor, buscando mais de Ti, Senhor, porque antes de tudo, Senhor, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos, Senhor, da revelação, ó Senhor, da Tua palavra, discernimento, Senhor, sabedoria, Jesus, para fazermos, Senhor, tudo aquilo que temos que fazer no nosso dia, Senhor. Então, Jesus, derrama sobre nós o Teu poder, o Teu doce e amado Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor, como um bálsamo, Senhor, aliviando as nossas cargas, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Seu fardo é leve, Senhor. Quando nós entregamos o nosso fardo a Ti, o Senhor carrega, Senhor. Ele é manso, Senhor. Ele é leve, Senhor. Ele é digno de toda adoração. Está na Tua presença, Jesus. Então, nesta manhã, Senhor, nós oramos, ó Pai, e clamamos a Ti, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Jesus. Discernimento, Pai. Revelação da Tua palavra, Pai. Ô Espírito Santo, nós oramos, ó Pai, por todas as vidas, Senhor, que frequentam esse ministério, Senhor. Declaro, Senhor, vida de Deus sobre este lugar, Senhor. Declaro poder e unção do Espírito Santo, Senhor. Declaro, Senhor, Jesus, Espírito, Senhor, que derrama, Pai, milagres, Senhor. Milagres, ó Deus, milagres, Senhor. Que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, de fazer sobre nós, através de nós, Senhor, neste lugar, Senhor, solo, terra santa, Senhor. É a Tua casa, Senhor. É a Tua morada, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja sedento, ó Jesus, cada dia mais pela Tua presença, Espírito Santo. Se derrama, Senhor, sobre este lugar, Senhor, sobre os anjos deste lugar, Senhor. Dá a eles, ó Pai, sabedoria, discernimento, Jesus. E eu oro também, Senhor, por cada vida, Pai, que está assistindo esse vídeo, Senhor, que está nesse momento recebendo, Pai, da Tua oração, da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, Senhor, que o Senhor possa alcançá-las, ó Pai, e ter um renovo, Senhor, que a vida dessas pessoas possam ser transformadas, vidas sendo libertas, Senhor, de cativeiros, de vícios, Senhor. Eu declaro, Senhor, toda a liberdade, Senhor. Eu declaro liberdade na mente, Senhor. Liberdade de pensamento, Senhor, de contendas, pensamentos que Satanás tenta colocar na mente dessas pessoas de confusão, Senhor. Pensamentos distorcidos, Pai. Pensamentos mentirosos, Senhor, que não condiz com aquilo que a Tua palavra diz sobre nós, Espírito Santo. Que nós somos filhos, nós somos amados, nós somos guardados e protegidos pelo Teu Espírito, Senhor. Liberta, Senhor, esses sentimentos e emoções, ó Pai, distorcidos, Senhor, sentimentos de angústia, sentimentos de tristeza, sentimentos de depressão, de frustração, Espírito Santo. Senhor, toda essa opressão, Senhor, que mexe com a vida das pessoas, que mexe com as emoções, eu declaro, Senhor, que toda opressão seja cessada e paralisadas agora, em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade em Cristo, a liberdade na sua mente, a liberdade nas suas emoções, na sua alma, no seu coração, que toda angústia, que toda preocupação, Senhor, nesse coração, Senhor, nesses corações que se encontram nessa manhã aflitos, Senhor, Senhor, declaro repreendido, Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito que causa depressão, que causa essa angústia, Pai, nós declaramos cessados e paralisados agora, toda a opressão na alma, toda a opressão na mente, no sentimento, Senhor, lembranças que vêm à mente, Senhor, da pessoa, Pai, que tentam
aprisionar, Senhor, no passado, Senhor. Nós declaramos caídas por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que todas as correntes são quebradas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nesse momento vidas são libertas da escravidão de Satanás. Em nome de Jesus, eu declaro o reino de Deus é chegado neste lugar. O reino de Deus, Pai. Eu declaro, Senhor, que o Espírito Santo traz alívio, traz conforto. O Espírito Santo traz sabedoria e discernimento. Oh, Senhor, traz o refrigério para esta alma angustiada, para esta alma aflita, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu declaro, Senhor, eu declaro que neste momento essa pessoa está sendo tocada pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu bálsamo. Sinta o alívio do Espírito Santo, sinta a presença desse Deus poderoso, Senhor, tocando a sua vida. Ai, Espírito Santo de Deus, eu declaro toda a unção, eu declaro toda a glória, eu declaro, Senhor, que o Teu nome é poderoso, Senhor. Eu declaro que em Teu nome, Jesus, vidas são libertas, vidas são restauradas e transformadas, Senhor. Vai de encontrar esta casa, vai de encontrar este lar, Senhor, que está opresso, que está oprimido, Senhor, que tem contendas, que tem confusões constantemente, bate-bocas e discussões, Senhor. Tua palavra nos diz que onde o Teu Espírito habita, há paz, Senhor. Espírito Santo, eu declaro a presença do Espírito Santo sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro mulheres sábias, Senhor, mulheres forjadas, Senhor, em oração, Senhor. Eu declaro mulheres que reconhecem que sem Ti, Senhor, elas nada são, nós nada somos, Senhor, assim como a Tua palavra diz em Joel 3:10, Senhor, que é na nossa fraqueza, Senhor, é no momento que nós reconhecemos a nossa fraqueza, o quanto somos pequenos, o quanto somos incapazes de resolver as coisas, é que a Tua grandeza se levanta e nos faz fortes, Senhor, não porque em nós há força, mas no Teu nome há poder, Senhor. Então levanta, Senhor, essa geração, desperta essa geração de mulheres, Senhor, que precisam se posicionar, ó Pai, que precisam orar, que precisam clamar e buscar mais a Ti, Senhor, para ter mais sabedoria, mais discernimento, Pai. Essa semana nós falamos sobre a mulher de Provérbios, Senhor, nós usamos como exemplo, Pai, a mulher Abigail, Senhor, que foi a mulher sábia, que foi a mulher que buscou não os interesses dela, Senhor, mas os Teus interesses, Pai, e através, Senhor, dessa sabedoria, dessa sensatez, Senhor, ela livrou, Senhor, toda a sua casa, toda a sua família da morte, Senhor, livrou inclusive, ó Pai, o próprio rei Davi de cometer algo que não agradava o coração do Senhor, Pai. Levanta mulheres como Abigail, Jesus, levanta mulheres com coração em Cristo, Senhor, que são capazes, Senhor, de tomar a frente, de liderar, Senhor, situações difíceis, situações improváveis, Senhor, porque ali ela era uma improvável, Senhor, uma mulher frágil, uma mulher e nem valor tinha naquela época, Espírito Santo, mas ela se levantou como liderança, Senhor, conduzida pelo Senhor. Ela não foi na sua força, mas ela foi na força do Senhor, ó Pai. É assim como Joel diz, Senhor, que nós, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas dificuldades, o Teu Espírito nos capacita, o Teu Espírito nos direciona, o Teu Espírito coloca palavras sábias na nossa boca, o Teu Espírito nos empodera, Senhor, a termos as palavras com a medida certa, a proporção certa, Senhor, que assim sejamos, Senhor, mulheres como Abigail, Senhor, que buscamos ser mulheres sensatas, Pai, mulheres prudentes, mulheres com a sabedoria que vem do alto, Pai, porque assim como Paulo diz, Senhor, que a sabedoria da terra, Pai, de nada vale se ela não tem a sabedoria do céu, Senhor. Nós não vivemos, ó Pai, o aqui e agora, Senhor, nós estamos sendo preparadas para viver na eternidade, Senhor, por isso que nós oramos e clamamos a Ti, Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nos capacita, Senhor, não aqui e agora, para que possamos alcançar vidas e vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vidas sejam renovadas no poder e na palavra do Teu nome, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que leve a nossa mente cativa, os pensamentos, sentimentos, emoções, Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levantar, Senhor, clamores, Senhor, orações, Senhor, por todos aqueles que necessitam, Pai, todos aqueles, ó Pai, que necessitam de intercessão, Senhor, que nós tenhamos, ó Pai, o discernimento, Senhor, de falar na hora certa, de nos posicionar na hora certa, Senhor, assim como foi a Tua serva, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, Teu Espírito, Senhor. O doce Espírito Santo tem liberdade, Senhor, para agir entre nós, para mover entre nós, Senhor. Nos enche, Senhor, cada dia mais, Senhor, da Tua presença, Senhor, da fome e sede pela Tua palavra, Senhor. Leva a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativas
graças a Cristo, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a tua obra, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor, que nós somos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, Pai. Em teu nome, Jesus, fala conosco, Pai, ministra o nosso coração, a nossa alma, sentimentos, Pai. Fala conosco ali, Senhor, no mais íntimo, no profundo, no oculto, no secreto, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que mover, que ambiente poderoso. Nós estamos na casa do Senhor, como eu já falei, e o Senhor é quem ministra, o Senhor é quem faz. Nós estamos aqui encerrando a nossa semana falando sobre essa mulher virtuosa que foi Abigail, essa mulher usada, cheia da unção e do poder de Deus. Que assim seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor te capacite, que o Senhor te levante como uma mulher de oração, como uma mulher que busca, uma mulher que clama ao Senhor, uma mulher que é instrumento, é uma ferramenta útil para a obra do próprio Senhor. Que o Senhor te capacite dia após dia, ser um instrumento, assim como foi Abigail, com liderança, uma mulher que reconheceu a sua liderança, que reconheceu o seu papel, que permitiu que o Senhor fizesse sobre ela aquilo que o Senhor tinha. E aqui nós aprendemos com Abigail no 25:19, fala o seguinte, 1 Samuel 25:19. Vou ler 1 Samuel 25:19, ainda falando sobre Abigail, uma mulher de Provérbios. 25:19 diz assim: disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Porém não declarou a seu marido Nabal. Sucedeu que, andando ela a montanha no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe iam ao encontro, e encontrou-se com eles, e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo que este tem no deserto, e de nada lhe faltou, e tudo quanto tem, e ele me pagou com mal por bem. Assim faça Deus aos ímpios de Davi, e outro tanto, e se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se à terra, lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Beliel, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque é tal ele, qual é o seu nome. Nabal é o nome, e é a loucura está nele. E eu, a tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal seja os teus inimigos e os que procuram mal contra ti, o meu Senhor. Amém. Amém. Abigail aqui nesse texto, nesse final, nesse encerramento dessa semana que nós acompanhamos a história de Abigail, nós aprendemos com ela que ela é uma mulher levantada, como uma mulher sensata, uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher que nós fizemos o paralelo da história de Abigail com a mulher de Provérbios, versículo a versículo. Deus vem mostrando que todas as capacitações que o Espírito Santo colocou nela, ela representa uma mulher de Provérbios. E uma dessas representação é a liderança. Abigail é uma mulher que sabe liderar com sabedoria, com ousadia e, acima de tudo, ela é uma mulher prudente. E dentro dessa liderança, ela assume a posição de poder, ela reconhece a sua humildade. Toda liderança, antes de ser líder, ele precisa primeiro saber ser liderado. E Abigail tinha dentro dessa casa, que era casada com Nabal, que era um homem insensato, como nós já aprendemos essa semana. Um homem cruel, um homem maldoso, um homem que não media esforços para ser ruim. Inclusive, uma das traduções do nome de Nabal era exatamente maligno. Olha que tremendo que é isso. Uma pessoa que tem no nome
na sua tradução como maligno, ela não deveria viver nada fácil dentro de casa. Nós temos aqui o contraste entre o significado do nome de Nabal e de Abigail. Nabal significa insensato, já Abigail era uma mulher sensata. Nabal, imprudente, Abigail, uma mulher prudente. Ele era ingrato e ela era agradecida. Ele era louco e ela era sábia. Ele tinha um coração duro. Abigail era uma mulher de coração flexível. Sem discrição, Nabal. Abigail era uma mulher com discrição. Ele era maligno. Abigail era uma mulher bondosa. Salomão, ele afirma que o tempo do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Provérbios 4:6, o sábio diz: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Abigail agiu com sabedoria, a ponto de conduzir uma impressão moral tão forte na vida de Davi, que, mais tarde, quando ela ficou viúva, ele tomou-a como esposa, porque havia percebido nela as qualidades que uma esposa de rei deveria ter. E uma dessas qualidades nós entramos na liderança. Não tem como você estar ao lado de um homem que tem liderança, seja ministerial, seja empresarial, seja como Davi, um rei, se você também não tem uma liderança, um posicionamento de líder adequado, com sabedoria, com prudência, assim como nós lemos sobre Abigail, que hoje o Senhor fala ao nosso coração, que todas nós, mulheres, quando aceitamos Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, sobre nós tem o espírito de liderança, não para mandarmos nas pessoas, mas sim para sermos prudentes e sabermos que onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança, e nos dando por herança, nós temos que saber liderar todos aqueles que chegam até nós, seja na nossa empresa, seja na igreja, onde quer que você passar, você já é um líder, porque a palavra do Senhor estabelece a liderança sobre nós. Quando o Senhor fala na sua palavra que nós somos vencedores, nós vencemos todos esses obstáculos não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, é que o poder do Senhor se revela na nossa fraqueza. E assim foi como Abigail, ela reconhecia as suas dificuldades e do tamanho do problema que tudo aquilo podia causar. E ela se posicionou com uma liderança sábia, com a liderança direcionada pelo Senhor. Ela não tomou decisões da sua cabeça, até porque se ela fosse tomar, nós vamos olhar o contexto ali de Abigail, e ela fosse tomar decisões vindas da cabeça dela, o cenário naquele lugar para a mulher era muito hostil. A primeira coisa que qualquer outra mulher ia fazer era correr, era tentar se esconder, tentar se proteger, mas não, ela buscou no Senhor. A Bíblia não fala que ela se ajoelhou e orou, mas deixa claro que ela era uma mulher do Senhor. Então nós sabemos que ela buscou as forças dela no Senhor para tomar conta daquela situação e salvar toda a sua casa. Mas ela não salvou apenas a sua casa. Como nós lemos essa semana, o próprio rei Davi reconhece que se não fosse a intervenção de Abigail a encontrá-lo e trazer a Davi ali a normalidade, um homem de oração não orou, um homem de oração não buscou a Deus para saber o que ele deveria fazer. Se não fosse Abigail ser instrumento e ferramenta útil na mão do Senhor para interceder e trazer Davi de volta para a realidade, Davi teria ali agido em justiça própria e talvez teria colocado a perder boa parte ali do seu reinado, teria colocado um peso sobre a vida dele que não havia necessidade de ter. O próprio Davi reconhece que a prudência de Abigail foi o que salvou ele de derramar sangue inocente naquela casa e sobre aquela família. A verdadeira liderança se manifesta em momentos de crise e resolver problemas, revelando o seu caráter e a sua capacidade de influenciar e transformar situações. Em Provérbios 31:26, fala o seguinte: ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31:30 diz também: enganosa é a beleza, e vã e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Assim estudamos sobre as qualidades manifestadas da mulher de Provérbios na história de Abigail. Que sejamos como essa mulher, a mulher de Provérbios, mas nós vemos na Bíblia várias outras mulheres que têm muitas qualidades elencadas
com a mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios é uma figura não nominada, mas na Bíblia nós temos várias outras mulheres, assim como Abigail, que reconhece o seu chamado, sem que precisar que ninguém a empurre, porque é o Espírito Santo que comove o coração dela, o Espírito Santo que fala dentro dela e levanta mulheres nessa geração, mulheres que se despertam em oração, em busca, em clamar por aquelas vidas as quais muitas vezes são desprezadas. Essas são as mulheres, e essas mulheres não são qualquer uma, essas mulheres são eu, é você, de onde quer que você estiver ouvindo esse vídeo, você também é uma mulher de Provérbios, de onde quer que você estiver, você pode sim se levantar em oração pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas do seu trabalho, aquelas que mais te perseguem, porque esses sim são os próximos que o Senhor mandou que nós amamos, aqueles que é difícil de amar. Quanto mais difícil, mais intercessão essas pessoas precisam. Amém, meus amados? Fica com Jesus um final de semana abençoado, cheio da presença, da graça, do poder, da misericórdia, da cobertura do Senhor, que esteja ao seu lado, na frente, à sua trás, que o Senhor te proteja de toda palavra maldosa, te proteja de toda palavra mentirosa, que os anjos do Senhor estejam sempre à frente, abrindo os caminhos, quebrando todas as correntes, tirando os espinhos, porque aqui nós somos como Abigail, mulheres de provérbio, mulheres que sabem a hora certa de se levantar, de se posicionar e levantar para resolver aquilo que precisa resolver, não para causar mais problemas. Amém?